Cumprimento a todos no santo e bendito nome de Jesus. Que bom estarmos na presença do Senhor neste domingo, e hoje aprenderemos lições preciosas extraídas do milagre mais portentoso de nosso Senhor Jesus Cristo. Você sabe que Jesus realizou inúmeros milagres. O apóstolo João, até no final do seu evangelho, ele diz, você sabe que João só registrou 7 milagres de Jesus, né? E no final ele diz assim: estes foram escritos para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mas se eu fosse aqui escrever tudo o que Jesus Cristo fez de maravilhoso, não caberiam em todos os livros do mundo. É uma hipérbole, só para dar a dimensão de quantas maravilhas Jesus realizou. E o João, ele registra 7 milagres, e o maior deles está ali no Evangelho de João, capítulo 11. Pode abrir a sua Bíblia aí. É um capítulo bem longo, por isso nós não vamos ler, mas você vai me acompanhando. Eu vou estar basicamente contando a história desse que foi o maior milagre de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi a ressurreição de Lázaro, que estava morto já há 4 dias, cheirava mal. Só para você ter uma ideia, o seu corpo já estava em decomposição. 4 dias após a sua morte, foi ele ressuscitado por nosso Senhor Jesus Cristo. Que poder! Assim começa o Evangelho de João, chamando a atenção para a grandeza de Jesus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Portanto, a voz de Cristo se fez ouvir no período da criação. Haja luz, e houve luz. E agora, diante de um morto, já há 4 dias, num processo já de putrefação, Jesus dá a voz de comando, assim como ele originalmente deu voz de comando para que houvesse vida, para que houvesse luz, para que houvesse água, para que houvesse sol, luz e tudo mais. Agora ele dá a voz de comando. Lázaro, ele fala para o morto, e o morto ouve a sua voz: Lázaro, venha para fora, venha para a vida. E ele vem para a vida. Meus irmãos, João está demonstrando que nosso Senhor Jesus Cristo não é um homem pura e simplesmente. Trata-se do Filho de Deus, do Criador que se fez carne. Essas coisas foram escritas para que creiais. E aqui está o mais maravilhoso, tremendo milagre de nosso Senhor Jesus Cristo. E há algumas lições preciosas que aprendemos. Você abre aí a sua Bíblia, João capítulo 11, e a gente vai de cara descobrir que se trata de uma família muito querida por nosso Senhor Jesus Cristo. Uma família muito amada. 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Marta, Maria e Lázaro. É dito nesse capítulo de número 11, que Jesus era amigo de Lázaro, que Lázaro era amigo de Jesus. É dito também que ele amava a Lázaro. Eles são pessoas muito queridas, muito amadas, muito especiais para Jesus. Então, uma lição que a gente aprende de cara é que mesmo uma pessoa muito querida, muito amada, muito especial de Jesus pode ficar doente. E a gente sabe que quando Lázaro ficou doente, Lázaro orou para ficar sarado. Marta e Maria oraram para o seu irmão para que ele fosse curado. Mas sabe, uma pessoa tão amada como Lázaro pode ficar doente, pode orar para ser curado, e de repente, em vez de melhorar, ele pode piorar. Repare bem, Lázaro
uma pessoa tão querida e tão amada por nosso Senhor Jesus Cristo, ficou doente e orou para ser curado, mas não foi curado e piorou e veio a falecer. Você já passou por isso? E às vezes você passa por isso e pensa: será que eu sou amado? Será que Deus me ama? Será que Deus ouve a minha voz? Se eu sou amado, por que eu fiquei doente? Se eu sou amado, por que eu oro em vez de melhorar, eu pioro? Às vezes não é questão apenas de doença, é um problema, é o desemprego, é uma situação financeira, é uma crise conjugal, e de repente você busca Deus, e em vez de melhorar, piora. Como pode ser? Onde está Deus? Onde está Jesus? E de repente você envia a Jesus um comunicado, e um mensageiro foi enviado até Jesus, porque Jesus estava bem longe, 32 quilômetros de distância estava Jesus. Então, não havia WhatsApp naquela época, sabe? Não deu para dar um telefonema. Para que Jesus soubesse, eles enviaram um emissário. E é interessante que esse emissário vai à presença de Jesus com uma mensagem muito realista, que descreve o drama. Lázaro, o teu amigo, está muito enfermo, está à beira da morte. Venha depressa, venha socorrê-lo. Este mensageiro leva um dia para chegar lá, e vai com a mensagem da realidade que é de morte, da realidade que é de doença, da realidade é que o mal parece que está prevalecendo, que a situação está muito difícil, é crítica. Com uma mensagem de morte, ele chega à presença de Jesus, esse mensageiro. E assim que ele apresenta a notícia, o que disse o nosso Senhor Jesus Cristo? Esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. E esse emissário, suponho eu, volta agora com uma mensagem de esperança, com uma mensagem de vida, com uma mensagem de glória. Deus está no comando. Eu não vi muitos amém, só o Marcos que se empolgou nessa hora. Então, será que a gente é capaz? Para pensar comigo. Capaz nessa hora, eu busco a Deus, eu tenho um problema enorme e de repente nada acontece, em vez de melhorar, piora. E eu suplico mais, e a situação parece fugir completamente ao meu controle, e aparentemente parece fugir ao controle de Deus. Onde está Deus? Ou eu fui abandonado? O que está se passando? Mas o mensageiro volta com uma mensagem um tanto animadora. Se foi com uma mensagem de morte, volta com uma mensagem de esperança, de vida, de glória para o nome de Deus. E a gente tem que saber que tipo de emissários somos nós. Se somos emissários do pessimismo, das notícias do jornal, do drama político, social, do caos, ou se nós temos, a despeito da realidade, não é para a gente fechar os olhos para a realidade, a despeito dela, porque Jesus reconhece a enfermidade. Há uma enfermidade, mas esta enfermidade não é para a morte. Deus está vivo, Cristo está atento, Ele está no comando. Isso é uma coisa boa que a gente precisa, porque às vezes a gente só é um emissário, ou só reproduz, ou faz ressoar a voz do pessimismo, do mal, da calamidade. Irmãos, nós, quando vamos com a calamidade, com a notícia ruim, na presença de Deus, a gente tem que sair desse momento com uma voz e uma mensagem do Senhor. Você tem recebido mensagem do Senhor? Tem mensagem de Deus para o teu coração, para o teu drama, para a tua vida, para o teu momento? Então não desanime. Agora, o que é curioso é que Jesus não se apressou a atender, ainda que fosse um amigo. E aí que a gente fala, aí que o bicho pega. Mas calma que o bicho não vai pegar. É só transitório esse negócio do bicho pegar. Como que é esse negócio? O mal se agrava e Lázaro morre e Jesus propositalmente se atrasa
propositalmente se demora. Mas como e por quê? Porque ele não gosta? Porque ele não quer bem? Porque ele quer mesmo ver o circo pegar fogo? Porque ele não se importa? Quantas vezes na Bíblia encontramos que Deus se demora? Jesus mesmo, diante do pedido de Zaqueu. Zaqueu pede... Não, Zaqueu não. Como que é? O centurião, o Cornélio, né? O Cornélio, não é? Ele pede por sua filha que está gravemente enferma. É como Maria e Marta que pediram em favor do seu irmão gravemente enfermo. E Jesus, em vez de acudir imediatamente, de correr, de apressar o passo, Jesus anda calmamente e ainda para no meio daquela jornada, se atrasa. E de repente a notícia vem: não incomodes mais o mestre, a menina está morta. Não tenha medo, creia somente, é a mensagem de Jesus diante de um quadro o mais tenebroso possível, um quadro de morte. Não tenha medo, creia somente. Mas por que se demorou? Para manifestar a sua glória, um propósito ainda maior. Porque se Jesus cura o enfermo, uma é a glória de Cristo, uma é a glória de Deus. Mas se o enfermo morre e Jesus ressuscita o morto, maior é a glória do Cristo. Concorda comigo? Então Deus tem um propósito no que Ele está fazendo. A gente tem que ter muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora, coisa que a Marta parece não ter, e ela parece reproduzir nossas próprias sensações e tudo mais. Vamos observar o seguinte: Jesus se demora, mas não é um descaso. Jesus permite que a coisa piore, mas Ele está no comando. E nessa hora, como é que está a nossa fé? Você ora, piora. De repente, mais do que piorar, parece que chegou ao limite, parece que não tem mais volta, parece que é o fim. Chegou no ponto de não apenas morrer, mas isso de estar 4 dias morto, tem muito a ver com um conceito judaico prevalecente naquela época. Assim pensavam comumente. Digamos, isso não era da Bíblia, tá? Era só algo que as pessoas imaginavam, pensavam que era assim. Eles pensavam que quando uma pessoa morre, o espírito dela ainda fica rondando 1, 2, 3 dias, tentando voltar para o corpo. Eu não estou dizendo que isso seja bíblico, nem seja um ensino verdadeiro. Estou dizendo que isso era um pensamento corrente naquela época. E se em 3 dias o espírito não conseguia voltar mesmo para sua casa, ele desistia e ia para o seu lugar definitivo, digamos assim. Você está entendendo? Uma superstição, uma coisa da cultura da época. A ideia de que ele ficou 4 dias significa, para um judeu que tinha isso na sua cabeça, que ele realmente estava mortinho da Silva. Você entendeu? Mortinho da Silva, essa é uma expressão da minha mãe ali, né? Do meu pai. Mortinho da Silva, é mortinho mesmo, morto, totalmente morto, irrecuperável, numa condição que não dá para recobrar jamais. Totalmente, um caso totalmente perdido. E olha só a dimensão deste milagre. Por ter Cristo esperado 2 dias, e foi um dia da viagem do mensageiro, ele espera mais 2 dias, depois mais um dia da viagem dele mesmo, ele chega 4 dias depois de morto já o Lázaro, já num processo de putrefação, de decomposição do seu corpo, já cheirando mal. Pense num drama como esse. Teríamos nós fé para acreditar numa reversão de um quadro tão ruim como esse? Isso não é para testificar a respeito
de que Cristo é de fato o Filho de Deus. Tem-se notícia em toda a história da humanidade de um milagre de tamanha magnitude, grandeza, deste naipe, eu diria? Tem-se notícia de algo tão tremendo? Trata-se do ser mais poderoso. Este milagre foi tão tremendo que muitos judeus, que eram amigos de Lázaro, foram ao seu enterro e ali estavam, até para solidariedade, para consolar os familiares, Marta, Maria em especial, do falecido. Eles creram em Cristo. Foi alguma coisa impressionante. Impressionante. Que coisa tremenda. Que milagre foi esse. Então Deus tem um propósito em tudo. Tem um cântico que diz assim, um cântico de um amigo meu, que quando Deus, ou Jesus, ele está em silêncio, é porque ele está trabalhando. Quando ele está em silêncio, é porque ele está trabalhando. E isso a gente vê, porque quando Jesus faz uma oração, a oração de Jesus é de louvor. Você já reparou aí no texto? Não é um pedido para a ressurreição de Lázaro. Graças te dou, porque sempre o Senhor me ouve. Significa o quê? Que essa oração pela ressurreição de Lázaro ele já tinha feito. Naquele momento em que parecia que ele estava em silêncio. Está entendendo? Da perspectiva de Maria, de Marta, Jesus está indiferente. Jesus se demora. Jesus está alheio, mas ele nunca esteve alheio. Ele já trabalhava. Você acredita nisso? A situação piora, mas Jesus já orou. Eu lembro de uma passagem que se encontra lá no Antigo Testamento, no livro de Daniel, onde Daniel faz uma oração e ele está muito preocupado, é algo muito importante que ele pede, que tem a ver com o destino, com a história da humanidade, em especial do seu povo Israel, e a resposta não vem. E Daniel insiste, continua, persiste, por dias e nada dá resposta. Quando finalmente o anjo se apresenta, o anjo diz o seguinte, o anjo Gabriel, ele diz: desde o dia em que você começou a clamar e a orar, eu já recebi de Deus a resposta, e vim te trazer. O silêncio, durante todos aqueles dias, Deus já havia dado o sinal verde da bênção e da graça. Mas levou um processo, da nossa perspectiva. Deus está trabalhando, Ele não está alheio, confia no Senhor. Agora, e Marta? Veja o drama de Marta. Jesus chega, Marta vai correndo, lembra? Maria fica. Isso faz a gente lembrar daquele episódio onde Jesus está, veja como que ele era amigo de Marta, Maria e de Lázaro, quando ele visita a casa de Marta e Maria, e Maria está aos pés de Jesus, ouvindo os ensinamentos de Cristo, enquanto Marta corre de um lado para outro, atarefada, preparando o jantar, preparando as coisas, cuidando disso, cuidando daquilo. E agora mais uma vez, nesse episódio onde Jesus chega na aldeia de Betânia, a notícia chega na casa de Marta e Maria, o que faz Maria? Espera. O que faz Marta? Agitada, corre e vai ao encontro de Jesus. Ela é agitada, ela não espera, ela é sempre mais ansiosa, ela corre e ela se encontra com Jesus e ela diz algo para Jesus: Mestre, se estivesseis aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela não está acusando Jesus de qualquer coisa, ela está até professando a fé. Eu sei muito bem que se o Senhor estivesse aqui, meu irmão jamais morreria. Eu creio que o Senhor não deixaria, eu creio no seu poder. E é muito interessante, observe os evangelhos, os 4 e todos os registros ali a respeito de Jesus e as pessoas. Nunca se viu alguém
morrendo na presença de Jesus? Tem algum episódio? Alguém morreu. Estava lá Jesus e alguém morreu na presença de Jesus? Tem algum episódio? Não. Na presença dele, não. E quando Jesus esteve diante de um morto, o que aconteceu? Todas as vezes que Jesus esteve diante de um morto, o que aconteceu? O morto ressuscitou. Pode dar uma olhada. Meus irmãos, Jesus é o autor da vida. É o autor da vida. Mas Marta professa uma fé em Cristo. Eu sei que se o Senhor estivesse aqui, mestre, o meu irmão não teria morrido, não. Que fé, né? Que fé. Aí, Jesus fala, se você crê, você vai ver a glória de Deus. Se você, sabe, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ele vai viver. Ele diz isso para ela. Aí Marta diz, eu sei, eu creio que o Senhor irá promover a ressurreição lá no último dia. Então vejamos a fé de Marta. É uma fé, não é uma fé pequena. Ela crê que Jesus, estando presente, promoveria a cura e a vida no passado. Crê que lá no futuro, Jesus promoverá a ressurreição dos mortos. Tamanha é a fé de Marta, não é? Marta tem uma fé tremenda. Mas e agora? Ela crê que Deus, Cristo, pode ressuscitar o seu irmão morto há 4 dias? Ela tem fé para este momento presente? Sabe o que nós precisamos e o que Jesus está incentivando ali, procurando produzir ali no coração de Marta e no coração de todos aqueles? É uma fé para a gente enfrentar a vida. Não basta uma fé lá do passado, saudosa memória dos grandes feitos de Deus em nossa vida, coisas que Marta já havia contemplado, quantos milagres que ela contemplou Jesus realizando. Ela tem fé. Se estivesse no passado, o Senhor promoveria a cura de meu irmão. Não basta também uma fé no que Cristo, ou Deus, irá fazer lá no futuro, lá na segunda vinda, novos céus, nova terra, ressurreição dos mortos, vida eterna. Precisamos de uma fé para enfrentar os dilemas, os desafios da vida presente, aqui e agora. Sabe o que Jesus Cristo disse? Ele disse, eu sou. Ele não disse, eu era, e nem disse, eu serei. Ele disse, eu sou. Eu sou o quê? O pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou. Não é uma questão, ele foi e já não é mais. Ou ele um dia será. Ele é. Meus irmãos, estamos diante daquele que é a ressurreição e a vida. Se creres, verás. Se você crer, você vai ver também. E o desafio de nosso Senhor Jesus Cristo é despertar uma fé, através até mesmo deste milagre. Naqueles que não têm fé alguma, foram despertados para ter uma fé tremenda em nosso Senhor Jesus Cristo. E Marta sendo desafiada a ter uma fé presente em Cristo, nesse que é o eu sou. E como é que Jesus realiza este milagre? É muito interessante que, tendo todo o poder para realizar um milagre do começo ao fim, sozinho, sem o auxílio de ninguém, que ele faça questão assim mesmo de recorrer aos homens, às pessoas,
ao seu redor. Ele envolve-nos neste milagre. Ele nos chama a participarmos ativamente, de alguma maneira, darmos alguma contribuição, sendo Ele, é claro, o autor daquilo que homem nenhum pode fazer. Ele confere a cada um de nós tarefas que nós somos capazes de fazer. Só Ele é capaz de ressuscitar um morto, concorda? Só Ele é capaz de algo desse tamanho. Mas Ele nos conclama, Ele nos coloca em ação, Ele nos envolve, Ele quer que nós sejamos muito perto da cena. Ele, como diz o apóstolo Paulo, de Deus somos cooperadores por sua obra e graça. Embaixadores, ministros de Deus, como se Deus por nosso intermédio clamasse e promovesse reconciliação, cura e bênção. Ele nos usa como instrumentos. Nós não somos nada, mas de repente recebemos a graça, recebemos a glória, recebemos o toque, recebemos o chamado, e somos chamados a participarmos ativamente nesse processo de ressurreição. Temos um papel a desempenhar. E veja que interessante. Jesus diz: tirai a pedra. Removam a pedra. Jesus não podia remover? Também com a voz do seu comando, ele vai fazer algo mais difícil, que é chamar um morto à vida. Ele poderia: sai pedra desse caminho, sai do caminho. Ele não podia fazer tudo, mas não, ele chama a mim e a você para uma tarefa muito especial. Removam a pedra. A pedra que separava o mundo dos mortos do mundo dos vivos, digamos assim. A pedra que sepultava alguém. A pedra que deixava alguém no mundo, no reino das trevas, da inércia, da morte, para ali apodrecer, para ali desaparecer. Removam a pedra. Quando a pedra foi removida, quando essas pessoas obedeceram a voz de Jesus e removeram a pedra, o que aconteceu? Duas coisas de cara aconteceram. Com aquela pedra, havia muita escuridão lá dentro, a pedra impedia que a luz tivesse acesso. Ao remover a pedra, a luz começa a entrar naquela caverna, naquela tumba, naquela gruta. A luz tem acesso. Outra coisa, um ar fresco. E a voz de Cristo pode ser ouvida lá dentro. Olha que papel nosso. Ao remover a pedra, estamos levando a luz de Cristo, a luz da vida. Ao remover a pedra, estamos levando a voz de Cristo, permitindo que essa voz, que não é nossa voz, a voz que salva, a mesma voz da pregação, é uma voz que ressoa desde os tempos em que Cristo aqui esteve e as pronunciou pela primeira vez. O meu papel como pregador não é pregar de mim mesmo, falar de mim mesmo, mas levar a voz de Cristo, e é esta com auxílio do Espírito Santo que promove a vida, que levanta os mortos, e não importa a situação mais desesperadora, mais limite, ou mais do que limite, mais perdida, podre, que possa existir. O caso, pense no caso, você fala assim: esse aqui é um caso perdido, e esta pessoa é um caso totalmente perdido, não há mais esperança. Quando a voz de Cristo entra, os mortos, mais apodrecidos, tem agora a possibilidade da vida de se reerguerem, de saírem da sua condição de morto, de saírem daquela caverna, de saírem daquela tumba e virem para fora. Isso significa liberdade. Você está sendo chamado da cova, chamado do fundo do poço, chamado de uma condição desesperadora, para quem humanamente não há um fio só
que tenha restado de esperança para fora, para a vida. Que coisa gloriosa e majestosa Jesus está fazendo, chama para fora. E quem é que está colaborando agora para que isso possa acontecer? Os homens, eu e você. Quando a pedra ainda estava posta naquela gruta, tapando, impossibilitando que a voz de Cristo alcançasse lá dentro, a voz de Cristo se fez ouvir entre os vivos. Ouça bem, entenda. Entre os vivos a voz se fez ouvir: tirai a pedra. Se você está numa condição de vivo, espiritualmente falando, para você vem essa voz de Cristo, que tem a ver com aqueles que ainda estão mortos, nos seus delitos e pecados, aqueles que estão escravos, aqueles que estão oprimidos, aqueles que estão em trevas. Quanta gente viveu uma vida vazia, quanta gente ainda nas garras do inimigo, nesses dias de carnaval, quanta gente aprisionada no pecado, no erro, no engano, na mentira, em prazeres que acabam promovendo muito mais dor de cabeça, tristeza, ruína, do que alegria no final das contas. Quanta gente precisando de luz. Então a voz vem para nós, nós temos agora uma incumbência de tirar a pedra. Meus irmãos, quanta pedra de tropeço, quantos crentes que em vez de serem aqueles removedores de pedra, são as pedras de tropeço. São aqueles que estão colocando tropeço na vida dos que já estão numa situação tão complicada. Em vez de ajudarmos esses a saírem da sua condição, de levarmos a luz, de levarmos a voz de Cristo, de sermos instrumentos de salvação, de sermos sal da terra e luz do mundo, acabamos por nosso mau exemplo, atitudes, palavras, feitos, fazendo esses tropeçarem, sendo pedra de oposição, de tropeço, de ruína. Deus nos deu o ministério da reconciliação, da salvação, da pregação da boa notícia. Aquele emissário que recebe da parte de Cristo uma boa notícia. Temos boas novas para todo mundo. Então, isto de tirar a pedra é uma tarefa maravilhosa de ajudar as pessoas a desfazerem-se de seus preconceitos, daquilo que estorva a sua relação, a sua comunicação com Cristo. Quanto preconceito, quanta coisa minhoca na cabeça que impede, que afasta as pessoas de Jesus Cristo. A gente se lembra de quando Zaqueu quis ver Jesus, e de repente ele se deparou com uma grande multidão, e é multidão que está muito próxima a Jesus, só que é multidão que em vez de ajudar as pessoas que estão mais distantes a se aproximarem, é multidão que se coloca como obstáculo. E ainda bem que tinha uma árvore. Nesta árvore Zaqueu pôde subir, e essa árvore propiciou a Zaqueu um vislumbre de Cristo. Meus irmãos, em vez de estarmos entre os da multidão que são obstáculos, pedras de tropeço, que atravancam, que impedem, sejamos como uma árvore que facilita o acesso das pessoas que precisam mais até mesmo do que nós a Cristo. E a gente se lembra daqueles 4 amigos do aleijado que fizeram de tudo para que seu amigo pudesse chegar à presença de Jesus. E quantos obstáculos! Uma multidão, e Jesus estava dentro da casa, e eles viram, como podemos, não dá para carregar. Primeiro carregaram esse amigo, e depois suspenderam ele ao telhado da casa, depois fizeram um buraco no telhado, depois desceram o aleijado à presença de Jesus. Meus irmãos, sejamos como estes amigos. Os verdadeiros amigos querem o bem dos seus amigos, e o melhor bem que nós podemos propiciar aos nossos amigos é a salvação de suas almas, é um bom relacionamento, que eles possam ouvir a voz de Jesus. Não há coisa mais grandiosa que podemos fazer em favor daqueles que nos cercam, amigos, familiares, do que ajudá-los a conhecerem a Jesus, a ouvirem a Jesus, a terem um contato com a luz de Cristo. E depois Jesus deu uma outra ordem: desatai-o, porque ele estava ainda envolto
como que não é bem. Os judeus não tinham aquela prática de mumificar. Então não pense que ele estava como uma múmia, assim, todo enrolado, enfaixado. Mas haviam faixas, havia coisas, lençóis em torno e tal. Ele estava um tanto embaraçado, com aquelas roupas que pertenciam à sua condição de morto, roupas que estavam também cheirando mal, e que foram colocadas nele para a morte, para estarem com ele naquela condição de morte. Desembaraçai, ajudar as pessoas. Isso significa que depois que as pessoas veem a luz, depois que as pessoas veem a vida e recebem a luz, recebem a voz e têm vida, nós precisamos ajudá-las a se desembaraçarem do peso do pecado que tenazmente assedia, a se despirem das coisas do velho homem, da velha criatura, da vida pregressa e passada, a se revestirem de uma nova roupagem. Precisamos, e é o nosso dever como discipuladores, não é acusar e apontar, não é ficar, oh, que mau cheiro, oh, você não pode estar no nosso meio, uma pessoa tão mal cheirosa assim na igreja, cheiro do pecado, né? Então, quando a gente se deparar com a gente assim, qual deve ser a nossa atitude? Jesus quer que a gente ponha a mão na massa. Jesus quer que a gente tire aquela roupa suja que cheira mal, ajude essa pessoa a se vestir, a se revestir de algo limpo, adequado, nobre, cheio de honra e de moral. E a gente se lembra do filho pródigo que veio também em frangalhos, e quando é recebido, é abraçado no estado em que está, mal cheiroso e todo quebrado, é abraçado, mas o pai providencia um banho, roupas novas, sandália, anel para o dedo, recobra ele a honra, a moral, a dignidade. É essa obra que Jesus quer que nós sejamos definitivamente envolvidos a favor dos que nos cercam. Gente, é um trabalho árduo, contínuo, e Deus quer que nós sejamos levados à maturidade, para não ficar que nem Marta em altos e baixos da fé e oscilando, mas que a gente possa ter a maturidade, crescer na graça e no conhecimento do Senhor, ter uma maturidade, e a maturidade vai fazer com que a gente não fique mais espantado, a gente não fique mais oscilando na nossa fé diante de coisas ruins e desagradáveis. De repente a gente recebe uma notícia ruim e a gente lembra, Deus está no comando, Deus está no controle, Jesus não morreu, Deus está vivo, tudo posso naquele que me fortalece. Maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu tenho experiência disso, experiência daquilo. E assim como Deus foi comigo no passado, Ele continua sendo o eu sou. Está presente na minha vida. Então esse processo de maturidade é que nós devemos levar as pessoas no discipulado, até que todos cheguemos à estatura de varão perfeito. Agora, quando se chega com esse alvo, com esse propósito, a gente tem que deixar ir. A gente desembaraça, e Jesus dá um terceiro mandamento: tirai a pedra, é o primeiro, desatai é o segundo. E o terceiro mandamento para aquelas pessoas que ali estão em favor do Lázaro é: deixai-o ir. E deixai-o ir não é uma tarefa tão simples. Pergunta para o pai, para a mãe, principalmente para as mães, se as mães têm facilidade de deixar ir. E deixará o homem, o seu pai, a sua mãe, e unir-se à sua esposa. Todos nós sabemos que os nossos filhos, desde pequeno, precisam muito de nós, precisam de discipulado, precisam de cuidado, precisam de proteção, e a gente os educa, mas o alvo de cada pai, de cada mãe, é que este ser que nós geramos, e que nós educamos, e que nós tanto amamos, possa um dia ser uma pessoa adulta, e possa ir, vai viver a sua vida. Você ganhou a maturidade. Nós somos agora iguais. Já não é mais, não pode ser esse negócio, uma vez discipulador, discipulador para sempre, uma vez discípulo de alguém, discípulo eterno desse alguém. Não, 1000 vezes não. Isso é algo doentio. O propósito de Deus é que todos cheguemos à maturidade, a estatura de varão perfeito. Não significa que não dependemos uns dos outros, sempre precisamos da oração, precisamos uns dos outros, dos conselhos, da multidão dos conselheiros, da sabedoria, vamos precisar uns dos outros, mas não aquela dependência, não mais aquela sujeição às diretrizes, às orientações de alguém
que agora cresceu, que agora é maduro, deixa aí, para que ande com as suas próprias pernas. E quando essa pessoa vai e anda e está madura, isso traz mais glória para o nome de Deus. Era o Lázaro andando para lá e para cá, andando agora sem ser apoiado, andando agora sem ser acompanhado, andando sozinho com as próprias pernas. O nome de Jesus foi glorificado. E que os crentes dessa igreja cresçam na graça e no conhecimento do Senhor e possam andar por aí, deixar ir. Meus irmãos, de um jeito ou de outro a gente vai. Quer ver? Hoje está todo mundo reunido aqui na igreja, no culto. Mas e amanhã? Amanhã é segunda-feira. Cuidado que é segunda-feira ainda de carnaval. Alguns trabalham, né? Agora outros têm convites e tal. Você tem a sua vida. De repente você saiu da comunidade da fé e você está sozinho. E como é que está o seu testemunho quando você está sozinho? Nesse mundo, com seus amigos, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente escolar, por onde você caminha, como é que está o seu testemunho? Na verdade, nenhum pastor, nenhum líder espiritual pode te acompanhar por onde você anda o tempo todo. Deixar ir é quase que nossa obrigação. Deixa ir. Às vezes a gente não quer deixar ir porque cai. A gente não quer deixar ir porque pode se estribuchar todo, pode se machucar. Mas os filhos, mesmo para aprender a andar, a gente tem que deixar ir, vai. E cai. E quantas vezes cai? Mas precisa aprender a andar com as próprias pernas, encontrar em Deus sua força, seu amparo, ter maturidade espiritual, ser uma pessoa, um homem, uma mulher de Deus. Esse é o alvo. Por isso não compete a nenhum de nós exercer um controle. E eu termino contando a história de Barnabé e Saulo. O Barnabé foi aquele discipulador de Saulo. Saulo, quando se converteu, ele era perseguidor dos cristãos. E o Barnabé foi quem o acolheu. Todos temiam muito, até que a sua conversão não fosse verdadeira e fosse apenas um pretexto para se aproximar da comunidade dos da fé e os prender, perseguir, como ele vinha fazendo até então. Mas a conversão dele era genuína e Barnabé o acolheu, recebeu, e ele era assim destacado na comunidade. Os apóstolos, Barnabé, eram muito destacados como colunas do templo de Deus. E o Saulo se converte, se transforma em Paulo e vai crescendo aos pés de Barnabé. E o livro de Atos registra, Lucas, o autor, ele registra a princípio as viagens missionárias, as ações desta dupla, que foram enviados como missionários pelo mundo, e sempre colocava o nome de Barnabé primeiro, antes do de Saulo. Então era Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo. De repente, uma mudança, e nós vemos Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé. E Paulo tornou-se maior do que o próprio Barnabé. Um apóstolo tremendo. Agora, e o papel de Barnabé? Para que Saulo se transformasse nesse apóstolo Paulo, que tem abençoado a igreja até mesmo nos dias de hoje. Eu penso que se Barnabé tivesse tido ciúmes, se Barnabé, ao perceber os dons, talentos, a inteligência, a capacidade, a assimilação, a articulação da teologia e a pregação e o ensino de Paulo, ele se sentisse intimidado e começasse a tesourar, com medo de perder o seu lugar, que prejuízo não teríamos todos nós, a igreja. Mas graças a Deus, eu posso dizer, Barnabé ouviu a voz do Cristo: deixai-o ir. Deixemos que os outros desempenhem todo o seu potencial, e no que depender de nós, sejamos aqueles que ajudam tirando a pedra, que ajudam tirando as amarras e as roupagens da velha criatura, e que ajudam nos primeiros passos a caminhar, mas que finalmente deixam ir, deixa desenvolver todo o potencial. Então, recapitulando,
é uma mensagem a respeito do Cristo, como Filho de Deus Todo-Poderoso, que aqui manifesta o seu poder do milagre tremendo, ressuscitando um morto que já estava há 4 dias. Que, lembremos, era amigo, mas que ainda que fosse amigo, e tão amado como é testificado no capítulo 11 mesmo de João, foi deixado doente, piorou, veio a morrer, e Jesus ainda demorou 4 dias para chegar. E tudo isso não era um descaso, tudo isso pode acontecer na vida de um filho de Deus, de um servo de Deus, mas saiba que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que tudo nós podemos naquele que nos fortalece, e que somos estimulados à fé, e que se a gente crer, a gente vai ver a glória de Deus, e é crer não naquele que diz eu era, e nem naquele que diz eu serei, mas naquele que diz eu sou, eu sou. Eu sou a ressurreição e a vida. Depois da ressurreição, meus irmãos, temos a vida, e a vida eterna. Quem está em Cristo já passou da morte para a vida, já ressuscitou espiritualmente falando, já estamos na condição de ressuscitados, já experimentamos a vida eterna em nós. E se você crê, não importa a situação que você esteja enfrentando, se você ora por uma determinada área da sua vida e as coisas não melhoram, não desespera. Se crê, verás a glória de Deus. Se a tentação é pensar que não está valendo a pena, saiba que Ele, nesse silêncio e nessa demora, já está trabalhando a seu favor. Coloquemos em pé e oremos ao Senhor.